De fazer o encaminhamento de que eu vi aqui nesse pequeno anotação que o Bechara tem uma emenda para fazer, né, Bechara? O Jarbas em relação à questão da suposição de outorgas, o Jarbas em relação à questão da qualidade do sinal de TV aberta, e o Zerboni na questão de compromisso e atendimento de cobertura. Então, que cada um fizesse a apresentação dos seus votos, a gente dá um break aí de acho que 30 minutos é suficiente, 30 minutos para que os assessores façam um trabalho em relação à proposta apresentada pela doutora Emília em relação à proposta original do relator Marcelo Bechara. Eu quero deixar claro aqui que eu estou acompanhando a proposta do conselheiro relator e fazendo sugestões de emendas. Vamos lá? Aliás, agradeço imensamente as sugestões. Acho que é extremamente oportuno, presidente, esse tempo de 30 minutos, exatamente para a gente poder uniformizar. A minha emenda, análise, na verdade, ela não é nenhuma mudança de posicionamento, nenhuma mudança de entendimento, é apenas um ajuste redacional, eu vou ser bem objetivo, no artigo 92 da minha proposta do regulamento, que não ficou claro, tá? Não ficou claro, então por uma questão de conveniência e oportunidade, de aperfeiçoamento da redação, eu quero sugerir a alteração do artigo 92, que passaria, na verdade, o artigo 92, ele está hoje com a seguinte redação: a outorga a empresa ou grupo empresarial que na mesma região, localidade ou área já preste o serviço de acesso condicionado, será condicionada à assunção do compromisso de, no prazo de 18 meses, contados da data da assinatura do termo de autorização, transferir a outrem o serviço anteriormente explorado sob pena de sua caducidade e de outras sanções previstas no processo de outorga. A minha ideia de alteração é para deixar mais claro a que serviços anteriormente ele está se referindo, bem como não necessariamente a transferência a outrem, mas também a possibilidade de renúncia, e que, na verdade, a lei ela permite, no artigo 9º, no parágrafo 9º do seu artigo 37, que um grupo empresarial possa ter mais de uma autorização do SEAC. Todavia, não pode uma empresa ter mais de uma autorização. Então, a fim de deixar isso de uma forma mais clara, sugiro a seguinte redação: a outorga do serviço de acesso condicionado à empresa que na mesma região, localidade ou área já preste este serviço, ou seja, o SEAC, será condicionada à assunção do compromisso de, no prazo de 18 meses, contados da data de assinatura do termo de autorização, renunciar ou transferir a outrem uma das outorgas de SEAC, sob pena de caducidade de outras sanções previstas no processo de outorga. É só um ajuste redacional. Muito obrigado. Zerboni? Presidente, eu queria fazer uma exposição, tocar em um ponto específico da análise do conselheiro Bechara. Assim, obviamente que... Eu gostaria de fazer um caminho diferente, Zerboni. Depois nós voltamos para o debate. Eu acho que se expor a sua proposta, depois a gente voltava, senão nós vamos demorar muito. Ainda voltaríamos com os assessores, depois aí faz todo o trabalho. É isso que eu estou fazendo. Ah, você não tem voto? Não, é isso que eu estou fazendo. Estou votando tá bom. Sobre um ponto específico. Eu não vou colocar aqui... vai haver essa pausa de 30 minutos, então não vou nem me manifestar sobre as contribuições da conselheira Emília. Eu estou me manifestando sobre a proposta original do conselheiro Bechara, sobre um ponto que ele analisa e que é a questão dos compromissos de abrangência, ou compromissos em geral, que a LGT permite que sejam impostos à autorização de serviços prestados em regime privado. Primeiro, eu estou analisando que eu tenho um voto escrito, não distribuí, porque eu ainda tive que fazer alguns ajustes, eu achei melhor fazê-lo oralmente, depois deixar registrado nos autos. Eu começo, então, pela análise se é possível juridicamente a imposição desses compromissos. Eu acho que sobre isso não há muita divergência aqui.
Esse conselho diretor, inclusive, já impôs alguns compromissos historicamente a serviços prestados em regime privado. O artigo 29 da Lei 12.485, ela remete à LGT, a aplicação da LGT expressamente, e o artigo 135 da LGT é muito claro, dizendo que a agência poderá, excepcionalmente, em face de relevantes razões de caráter coletivo, condicionar a expedição de autorização e aceitação pelo interessado de compromissos de interesse da coletividade. E, no parágrafo único, os compromissos a que se refere o caput serão objetos de regulamentação pela agência, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e igualdade. Então, o conselheiro, juridicamente, a minha conclusão aqui, há uma digressão um pouco maior, mas eu vou poupá-los disso, até porque isso não tem muita dúvida. Então, o ponto central aqui, que o conselheiro Bechara coloca na análise dele, dizendo que ele considera, pelos dados que a área técnica trouxe, pelo que tem de análise no processo, que não seria adequado definir agora compromissos, seja de abrangência ou outros compromissos, a não ser o atendimento a postos de saúde, a estabelecimentos públicos, né? Eu tentei fazer uma análise um pouco mais elaborada, uma análise principalmente se a imposição de compromissos é adequado, é aderente ao interesse público aqui, e nessa análise sempre abordando o interesse público sob o ponto de vista das políticas públicas estabelecidas pela administração direta, principalmente na construção de novas redes. A gente sabe, inclusive, isso está registrado nas decisões do Conselho Diretor na abertura do mercado de TV a cabo, desde a revogação da cláusula 14.1 no contrato de concessão, como as alterações que estavam sendo propostas no regulamento de TV a cabo, foi falado que um dos principais objetivos ali era a construção de novas redes físicas ou novas redes terrestres de telecomunicações, principalmente pelo efeito que isso gera no mercado de TV de banda larga, inclusive na implementação do Plano Nacional de Banda Larga. Então isso sempre foi um objetivo desse Conselho Diretor, um objetivo da agência, que é incentivar novas redes terrestres. Então a grande pergunta aqui, que eu me fiz e coloquei aqui no voto, é a imposição de compromissos e que tipo de compromissos e a que tipo de prestadores pode ou não incentivar um investimento em redes físicas, em redes terrestres de telecomunicações que possam levar internet banda larga, internet em alta velocidade para a população brasileira. Ou seja, se quando estabelecermos compromissos, se esses compromissos vão elevar o nível de investimento no país, nessas redes, ou diminuir o nível de investimento, e dependendo da resposta, obviamente, que eu entendo como vai balizar a atuação da Anatel. Você poderia repetir a pergunta? A pergunta é se determinados compromissos que nós impusermos ou novas outorgas de SEAC vai elevar e obviamente dependendo de que tipo de compromisso e a quem eles sejam impostos, se vai elevar o nível de investimento em redes terrestres de telecomunicações, vai manter igual ou vai diminuir. Então isso, busquei algumas respostas na teoria econômica, que em tese pode ser que haja um incremento de investimentos em redes terrestres de telecomunicações, dependendo do tipo de compromisso que você colocar. Eu faço uma análise detalhada, eu acho que, até pelo adiantado da hora, todos estão um pouco cansados, eu vou tentar resumir aqui oralmente, depois vai estar registrado o voto escrito, que detalha um pouco mais isso. Mas o ponto aqui é se as prestadoras de serviço, e aí a gente tem que levar em consideração
a neutralidade, que uma outorga de SEAC ela vai poder prestar serviço em qualquer tecnologia, né? Então, satélite, infraestrutura física, radiofrequência. Se uma imposição de um compromisso para uma tecnologia específica, porque aqui a gente, quando vamos falar de abrangência, a gente não pode simplesmente colocar um compromisso de abrangência, em geral, que não seja direcionado tecnologicamente, porque senão ela vai atender por meio de satélite. Porque o satélite tem abrangência, obviamente, nacional, e isso não é, inclusive, não é o objetivo da política pública do governo, porque o satélite hoje, é uma tecnologia atual, não é uma tecnologia convergente para banda larga, em alta capacidade, que seja capaz de trazer mais serviços de banda larga a um menor preço. Então, no fundo, aqui a gente está trabalhando na teoria microeconômica de decisão do empreendedor. O empreendedor, ou a empresa, ela decide por uma taxa de investimento teórica de mercado, que ela vai definir, obviamente, e se você não tiver nenhum compromisso, não tiver nenhuma meta estabelecida, ela vai estabelecer uma taxa de retorno X, que é a taxa de retorno que ela espera ao fazer o investimento, e todos os municípios que tiverem uma taxa de retorno acima daquela, ou todas as áreas de prestação que tiverem uma taxa de retorno acima daquele patamar, ela vai atender. Nas que tiverem abaixo, ela não atende. Quando a gente coloca isso, áreas, inclusive como é feito no serviço móvel pessoal, mistura áreas que tem uma taxa de retorno abaixo daquela que ela, como decisão de investimento, tomaria essa decisão de entrar no mercado, e outras acima, você pode jogar essa taxa de retorno para mais próximo daquela taxa média e ela efetivamente entrar em mercados que ela não entraria antes. Um exemplo numérico que é mais fácil: se tiver uma taxa de retorno de 10 pontos, ela vai entrar nos municípios com taxa de retorno de 20, de 19, até chegar a 10. A média disso deve dar em 16 ou 15, 18. Se você construir blocos que misturem municípios com taxa de retorno mais baixa com taxa de retorno mais alta, você pode chegar numa composição geral com uma taxa de retorno de 11 pontos, e ela entra porque ainda está acima da taxa de retorno que é atrativa para ela, mas você conseguiu alcançar uma taxa de investimento total muito mais alta do que você teria na outra hipótese de não existência de compromisso. O problema é que isso há riscos, né? No caso do SMP, a gente tem um processo de licitação e de um bem escasso, que é a radiofrequência, e eventuais erros do regulador nessa construção de blocos, elas podem ser corrigidas até pelo próprio procedimento licitatório, que pode gerar ou um preço muito mais alto do que o previsto, ou então eventuais leilões desertos. Você pode depois readequar isso de uma outra forma na licitação. Aqui, como não há o que licitar, o regulador deveria definir antes. E definindo antes, ele pode errar, e aí o risco que a gente corre de errar nessa definição, e no final, ao invés de você aumentar a taxa de investimento, você diminui a taxa de investimento, porque você pode definir, por exemplo, um bloco com taxa de retorno de 9 e ele não entra em nenhum lugar daqueles que estão colocados. Como, no caso concreto, não houve essa análise, não houve esse estudo pela área técnica, não há nos autos nenhum estudo referente a isso, inclusive calculando o risco e como possivelmente nós construiríamos isso, porque aqui eu estou falando inclusive de mistura de áreas de prestação de serviço e não de abrangência dentro de um determinado município, por exemplo. Até isso, a diferença entre possibilidade de compromissos de abrangência, de modalidade de compromisso de abrangência, isso não foi estudado, o próprio conselheiro reconhece isso, até pelo tempo,
talvez, que a agência teve que construir essa proposta, a realidade é que isso não foi estudado, e seria muito temerário a gente, nesse momento, definir algo nesse sentido. O risco, aí sim, com os pouquíssimos dados que a gente tem, o risco regulatório seria altíssimo e, obviamente, que uma boa regulação prudente não recomendaria uma imposição de compromissos nesse cenário de falta de informações. Então, o que eu estou propondo para os conselheiros, eu vou distribuir, aproveitar até essa pausa, os conselheiros vão ter a oportunidade de ler, inclusive fazer contribuições. Eu estou propondo que a gente, junto com a consulta pública do texto do regulamento, que a gente também inclua na consulta pública perguntas para a sociedade e para as empresas, obviamente, para os interessados, para que eles também nos tragam informações se é bom ou se não é, e em que termos seria bom a imposição de compromissos de abrangência. Eu acho que eu vou ler as perguntas propostas, obviamente sujeitas a sugestões de aperfeiçoamento dos conselheiros. Primeira pergunta: como deveriam ser definidos os compromissos para prestadores de SEAC pertencentes a grandes grupos econômicos, de forma a torná-los economicamente viáveis e maximizar investimentos na ampliação das redes terrestres de telecomunicações? Aqui eu deixei de falar uma coisa importante. Numa análise preliminar já dá para a gente definir, isso eu fiz, que essas metas, esses compromissos deveriam ser restritos a grandes grupos econômicos. Por quê? Porque senão você acaba incluindo no mercado barreiras à entrada muito grandes para pequenos prestadores. Então, você acabaria com os mercados de nicho e tornariam a amplitude e a potencial de entrada muito mais baixo, porque só grandes empresas conseguiriam entrar no mercado se fosse generalizado a imposição desses compromissos. Então, essa é a primeira pergunta. Depois há um detalhamento nesse sentido: quais compromissos de prestação de SEAC por meio de redes terrestres de telecomunicações seriam mais adequados? A abrangência geográfica dentro da área de prestação de serviço, na forma de atendimento de grupos que incluam municípios de maior e de menor atratividade econômica, cobertura dentro de uma área de abrangência de atendimento, na forma de percentual de domicílios com disponibilidade do serviço, atendimento de estabelecimentos públicos ou de utilidade pública na área de abrangência de atendimento. Qual o critério para a determinação dos grandes grupos econômicos a serem afetados por esses compromissos? Qual seria o nível adequado desses compromissos? Qual seria o prazo adequado para atendimento desses compromissos? Quais seriam as vantagens e desvantagens da imposição desses compromissos? E quais seriam mecanismos eficazes para o acompanhamento e fiscalização do cumprimento desses compromissos? Só para fazer um último esclarecimento, eu não estou colocando que efetivamente tem que haver compromisso de abrangência. Ao contrário, eu falo que hoje nós não temos elementos, e após a consulta pública, com a colocação dessas perguntas, a gente pode, inclusive, chegar à conclusão de que, não, realmente, a imposição desses compromissos pode trazer um prejuízo à sociedade na forma de menos investimentos em redes terrestres de telecomunicações, o que seria ruim para o país. Então, o que eu estou buscando com essa proposta é simplesmente aumentar, que a gente possa se aproveitar, inclusive, da participação social na construção da proposta da Anatel e que tenhamos maior segurança na imposição ou não de compromissos, até para a gente, se no final nós acabarmos concordando com a proposta do relator de que não é bom termos compromissos, nós vamos ter muito mais fundamento para fazê-lo do que temos hoje, sem nenhum estudo aprofundado sobre esse tema. Então é essa proposta que tem, presidente. Carlos? Bom, presidente, eu já divulguei o meu voto, e na realidade eu estou propondo pequenas alterações aqui, são 2 alterações no regulamento. A primeira, no sentido de padronizar, apenas padronização dos textos que contém o capítulo 5, né, e o capítulo 4. O
capítulo 5 é intitulado dos direitos e deveres dos assinantes. Então explicitou aí dos assinantes para deixar claro o que é. Então, e o que está hoje no regulamento, no capítulo 4, está apenas dos direitos e obrigações, que se refere apenas às prestadoras. Então estou sugerindo que também altere esse dos direitos e obrigações para incluir dos direitos e obrigações das prestadoras, ficar compatível com o que está o outro, dos direitos e deveres lá dos assinantes, para deixar claro a quem nós estamos endereçando as questões. O outro é no sentido de deixar claro a intenção da área técnica, em cumprimento da própria lei, que eles sugeriram uma redação, o artigo 72, que a forma como a empresa de SEAC irá manipular os sinais que ela recebe tem que ser de forma totalmente isonômica. Desde a recepção, o tratamento e escolha das taxas de compressão, a multiplexação e distribuição desses sinais até a transmissão também até a casa do assinante. Mas a forma como eles escreveram, o que está no caput do artigo 72, bem na parte final, e o que está no parágrafo único, o parágrafo único deixou claro exatamente o que eles pretendiam que acontecesse. É que essa isonomia deve ser assegurada para manter a qualidade equivalente àquela dos sinais livremente recebidos na geradora de TV a cabo, ou de SEAC, nas suas estações. E a forma como está escrito no finalzinho, colocou de forma que o assinante receba o sinal de cada geradora local, sem distinção de qualidade. Não ficou claro que essa qualidade é exatamente aquela que ele está querendo, do jeito que ele recebeu, que ele tratou todo mundo igualmente. Mas poderia estar melhorando ou degradando o sinal de uma ou de outra que chegaria nelas, ou então tornando elas praticamente com a mesma qualidade na saída, na casa do assinante. A ideia é que isso seja feito de forma não discriminatória, mas mantendo as características da programação, da produção que é feita, que é construída essas programações, principalmente essas de caráter obrigatório. Então, a gente dá um exemplo aí, tivesse duas geradoras, uma com a característica da produção um pouco inferior do que a outra, poderia estar entendendo a forma como está escrito o caput, que ela poderia, de alguma forma, estar melhorando o sinal de uma, para que o sinal dela, de alguma forma, passe a ficar igual ao sinal de uma outra que já chegou com a qualidade superior. Então, para evitar isso, nós estamos propondo a junção do que está no parágrafo único com o final do artigo 72, de tal forma que mantém exatamente a parte inicial, está proposto, ou seja, na distribuição dos sinais das emissoras geradoras locais, a prestadora deve adotar critérios que assegurem condições isonômicas na recepção, tratamento e escolha da taxa de compressão, multiplexação e distribuição desses sinais, com reflexo na taxa de transmissão, de forma que os sinais das geradoras locais distribuídos em seus sistemas tenham a qualidade equivalente àquela dos sinais livremente recebidos de cada geradora por suas estações. Então, juntei exatamente o que está no parágrafo único, com o caput para deixar clara a intenção da área técnica e também do relator da matéria. São essas minhas duas propostas nesse meu voto. Obrigado, Carlos. Sim. Só para antes do intervalo, para falar uma frase só, antes da reunião da assessoria, eu quero dizer que a proposta do Zé Boni é uma proposta que inova, que qualifica e que dá toda a condição de sair daqui brevemente com regulamento de encontro realmente aos anseios da sociedade, no sentido de aumentar, né, e planificar de uma melhor forma a ampliação desse tipo de atendimento. Então eu quero dar parabéns a ele, porque ela qualifica e recebe, nesse momento, total apoio da ouvidoria. Se pudesse votar, votaria, mas vou dar só meu palpite. Gilberto, o que me parece é que o Zerboni quer... Eu tenho minha opinião muito amadurecida nessa questão, mas eu não vou debater agora. Mas ele está propondo que isso vá para a consulta pública para receber contribuições, para daí fazer uma análise mais detalhada. Eu queria propor, então, que a gente interrompesse a reunião, mas queria propor aos conselheiros que, pelo menos nas matérias administrativas, a gente vota aqui, enquanto as assessorias fazem aí
uma conversa sobre as diversas contribuições da doutora Emília, as contribuições do Jarba e as contribuições do Zerboni em relação à proposta do relator Marcelo Bechara. Então a gente, inclusive, interrompe a transmissão agora e voltaremos só para discutir o SEAC depois, aí transmitido ao vivo de novo. E agora nós vamos para a reunião, para a pauta administrativa. Tem alguns assuntos que nós precisamos deliberar hoje, inclusive.